Olá, queridos, bem-vindos mais uma vez à quarta aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, falando ainda sobre o apóstolo Paulo, a vida e o ministério do apóstolo aos gentios, nós hoje vamos falar sobre Paulo e a vocação para ser apóstolo. E como ele mesmo disse, esquecendo das coisas que ficam para trás, vamos prosseguir em frente para o alvo, para a nossa vocação diante de Deus. Vamos orar então. Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo, papai, por tudo mesmo que temos aprendido a cada dia com a Tua palavra, com os irmãos, com a experiência das outras pessoas. Que o meu irmão e a minha irmã sejam abençoados nesse dia. Que eles sintam mesmo, Deus, o desejo de participar, de compartilhar, Deus, das coisas que o Senhor tem falado conosco, Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá então. A presciência divina, vamos falar um pouquinho sobre isso. É o atributo metafísico e incomunicável de Deus, através do qual Ele se faz eternamente presente no tempo e no espaço, conhecendo todas as coisas antecipadamente. Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, sabe todas as coisas e pode todas as coisas. E a minha oração nessa manhã é para que em tudo isso Ele possa se revelar a você a cada dia, em nome de Jesus. Olha o que a onisciência de Deus fez através da palavra na vida do apóstolo Paulo. Mas quando aprouve a Deus, Paulo está dizendo, escrevendo aos Gálatas, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. A palavra continua dizendo, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. O Senhor estava dizendo para Ananias isso, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9, versículo 15 e 16. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, ele mesmo escrevendo aos Coríntios. Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o seu reino. Está vendo essa árvore ao fundo dessa imagem aí? A madeira dessa árvore é madeira de acácia. A acácia não é uma árvore bonita, mas ela é uma árvore que consegue sobreviver ao deserto. Os seus galhos são todos retorcidos. Ela tem essa aparência feia porque a raiz dela é profunda, mas é firmada no chão. Os ventos do deserto muitas vezes vêm para nos derrubar. As tribulações vêm, mas a madeira de acácia da qual foi feita a arca do testemunho, lembra disso? Ela foi coberta com ouro. Você é como essa madeira de acácia e você é coberto pelo sangue de Cristo, que te torna realmente lindo, maravilhoso, forte, assim como foi o ministério do apóstolo Paulo. Como que foi esse ministério? O ministério de pregação poderosa, com curas, sinais, prodígios e maravilhas. Assim era o ministério. E logo após a aparição de Jesus para Paulo naquela visão, olha o que Paulo fez. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. A convicção de Paulo, após o chamado de Deus para ele, é impressionante. Um homem que perseguia a igreja, como nós já vimos que o mundo do apóstolo Paulo era um mundo como o nosso mundo hoje, com as mesmas situações econômicas, políticas, sociais, religiosas, um mundo com tribulações. Paulo se converte, conhece Jesus ali, que ele falava muito da morte dele, mas agora um Jesus ressurreto, que aparece para ele na estrada de Damasco, e ele realmente agora recebe um chamado de Deus. Como é o chamado de Deus para você? Ele ecoa na sua vida, como fez na vida do apóstolo Paulo? Vamos lá para a palavra. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios de quê?
do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real e pessoal com Ele. Quando isso acontece, Ele capacita o ser humano para o seu propósito. De perseguidor dos seguidores de Jesus, a personalidade tenaz e obstinada, Deus o chamou e transformou num dos apóstolos responsável pela expansão do caminho até então chamado por eles. Mal sabia ele que ninguém resiste a Deus, ninguém pode impedir os planos de Deus, querido. E esse impacto foi tanto intelectual, como emocional, como proposital. E olha só que interessante, Deus mudou o nome de muitas pessoas na Bíblia. Então, para nós fica essa dúvida, será que Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo? Então, essa dúvida precisa realmente ser simples de resolver para nós. Deus não mudou. A forma do nome dele, como origem judaica, era Saulo, mas como origem romana, era Paulo. Então, Deus não mudou o nome dele. E outra coisa que a gente precisa ter em mente e saber bem direitinho mesmo, não foi o que aconteceu com Paulo, não foi uma miragem, uma ilusão de ótica, como algumas pessoas... Não, foi realmente uma visão de Jesus Cristo glorificado. Então não tenha dúvida disso, querido. Jesus Cristo apareceu para Paulo e disse: eu sou aquele que você está perseguindo, Paulo. Então, nós precisamos entender que a situação de Paulo agora era diferente. Chamado para ser apóstolo, Ananias teve a revelação do Senhor para orar por ele. Ele agora começa, logo depois desses 3 dias que ele ficou ali de jejum, as escamas caíram, começa a pregar. E agora nós vamos falar sobre uma coisa interessante chamada deserto. Foi no próprio deserto que João Batista viu o Cordeiro de Deus que não mais cobria o pecado, mas agora tirava o pecado do mundo. E ele mesmo diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deserto pode parecer um local só de sofrimento, mas é um local de você realmente conhecer um pouco mais de quem você é. É lá que você tem aprendizado, a presença de Deus com você, ela é real, a reflexão dos seus erros, dos seus acertos, convicções e crenças caem por terra, assim como Paulo caiu, e a dependência de Deus naquele lugar. Realmente, o povo ficou 40 anos no deserto, e o povo teve que enfrentar algo que para nós precisa acontecer. O que é? O seu próprio deserto. Você já enfrentou o seu próprio deserto? O meu conselho para você, que você encare isso realmente para que ele passe logo. Deserto passa, tempo de sequidão passa, tempo de tristeza passa, mas o amor do Senhor dura para sempre, a misericórdia do Senhor dura para sempre. A imensidão esmaga tanto o poder como a fraqueza. E ali naquele lugar de silêncio e solidão é um lugar excelente para Deus falar conosco. Queridos, vamos para a conclusão. O mérito não é de quem é chamado, mas de quem chama. Entenda isso de uma vez por todas. A tarefa a ser realizada não pertence a quem foi chamado, mas a quem chamou. Eu escolhi a vós outros para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor fala lá no livro de João. Não se trata de um peso, mas de um privilégio concedido pela graça divina. Quem chama passa a ser visto como infinitamente mais importante do que quem é chamado. E isso significa dizer que as razões, as formas e objetivos devem sempre girar única e exclusivamente em torno da pessoa de Deus, que é o chamador de todas as coisas para nós. Olha o que o livro de Hebreus diz. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Amém, queridos? Eu já li em outras versões essa palavra de Hebreus, diz que o menor, com certeza, ele é abençoado pelo maior. Foi isso que aconteceu naquela estrada. Foi isso que impactou a vida daquele homem, e eu quero que impacte a sua vida também. Eu quero que você seja impactado com essa palavra, porque o maior vai abençoar o menor. Muitas vezes você é maior e outras vezes você é menor. Quando você está abençoando alguém, você é figura de Deus na vida daquela pessoa. Mas não se esqueça, Ele está te abençoando. Assim como o maior abençoou o menor naquela estrada, o Senhor te abençoe nesse dia. Que você possa resplandecer a luz do Senhor. Que a misericórdia do Senhor te alcance. E que você seja totalmente bem-aventurado. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Fique em paz, em nome de Jesus.